Exemplo 19. Um móvel em movimento uniformemente variado tem suas posições na trajetória indicadas pela função horária do espaço S igual a menos 6 menos 4t mais 2t ao quadrado, com ST em unidades do SI e t maior ou igual a zero. Determinar para esse móvel, letra A, o espaço inicial, S0, a velocidade escalar inicial, V0, e a aceleração escalar A. B, os instantes em que ele passa pela origem dos espaços. C, o gráfico S por T. E o D, o gráfico de V por T. Então, letra A dá para fazer aqui. A letra A, eu tenho que lembrar da função horária, que é S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. E a função que aqui a questão nos deu foi S igual a menos 6 menos 4t mais 2t ao quadrado. Pronto, eu quero descobrir quem é S0, V0 e A. S0 está fácil. É só observar aqui, S0 é igual a menos 6. Menos 6 metros. Ok. V0 também é só observar aqui na função quem está ao lado de t. Nesse caso é menos 4. Agora, a aceleração é aonde está o cuidado, porque aqui na função é A sobre 2 e o resultado aqui é 2, ou seja, aqui na função A sobre 2 é igual a 2, não é A igual a 2. Nesse caso, a aceleração ela é 4 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem. A letra B nos pede que a gente calcule o instante ou os instantes em que ele passa pela origem dos espaços. Esse termo, origem dos espaços, simplesmente é S final igual a zero. Então, significa dizer que eu vou ter que calcular aqui, substituindo no lugar de S final, o zero. Então, S é igual a menos 6 menos 4t mais 2t ao quadrado. Simplesmente vai ficar 0 igual a menos 6 menos 4t mais 2t ao quadrado. Mostrando que isso aqui trata de uma equação do segundo grau. A equação do segundo grau, ela tem vários jeitos de ser calculado, e um dos jeitos é pelo método de Bhaskara. Método de Bhaskara. Para esse tipo de equação é até mais fácil. Então, o método de Bhaskara, a gente sabe que toda equação do segundo grau, ela tem que ter duas raízes, certo? Não é à toa que é chamada do segundo grau. Se fosse terceiro grau, eram 3 raízes e assim por diante. O método de Bhaskara é para a equação do segundo grau. Terceiro grau já é outros meios e tal, certo? Mas isso não leva ao caso atualmente. Eu vou ter que calcular quem é delta. B ao quadrado menos 4AC. E vou ter que calcular quem é x para descobrir as duas raízes, que é menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, tudo isso dividido por 2a. Isso aqui vai ser puramente suficiente para poder descobrir quem é o x1, ou x2, ou x' e x'. Ok? Bom, então vamos lá.
Para calcular a equação do segundo grau, eu tenho que colocar todos os termos antes do igual. Nesse caso aqui. Uma coisa que eu percebo é que esta equação do segundo grau eu posso encontrar outra equivalente, simplesmente dividindo ela todinha por 2, certo? A resposta que eu encontrar na equação mais simples vai ser a mesma caso estivesse com esses números aqui de cima, e por isso que é chamada de equação equivalente. Então, 2 dividido por 2 dá 1, então isso aqui fica t ao quadrado. 4 dividido por 2 dá 2, e isso aqui fica t menos 3, igual a 0. Daí eu vou ter que saber quem é o termo A, termo B e termo C. Para depois calcular o delta, para depois que calcular o delta, calcular o valor de x. Para, enfim, quando calcular o valor aqui, descobrir quais são essas duas raízes, que será a nossa resposta. Então, bora lá. O termo A dessa equação aqui, eu percebo que é 1. É o número que acompanha t ao quadrado. Termo B é o número que acompanha t, nesse caso é menos 1. Tem que ter cuidado com esses sinais. E o C é menos 3. Então, delta vai ser igual a B ao quadrado, que nesse caso é menos 1 ao quadrado. Menos 4 vezes 1 vezes menos 3. Delta é igual a menos 1 ao quadrado é 1. Ah, não, perdão. Não é 1, não. Aqui, 2 dividido por 2 dá 1. 4 dividido por 2, aqui não é 1, não. Tá vendo? Um detalhe iria acabar errando todinho. Aqui é menos 2. Certo? Menos 2t. Ajeitar logo. E 6 dividido por 2 dá 3. Certo? Então, ok, só foi esse detalhe, ainda bem. O termo B aqui, nesse caso, é menos 2. Então, aqui vai ficar menos 2 ao quadrado dá 4. Menos vezes menos dá mais. 4 vezes 1, 4 vezes 3, 12. Delta é igual a 16. Esse é o valor de delta que vai ser ótimo e muito bem utilizado para descobrir a resposta. X é igual a menos, o termo B é menos 2. Mais ou menos a raiz quadrada de 16. Tudo isso dividido por 2 vezes o termo A, que é 1. Neste caso aqui, continuando a equação, isso aqui fica grande mesmo, porque a equação do segundo grau ela é enorme mesmo. Então, aqui vai ficar x é igual. Olha, como foi utilizado em Bhaskara, a gente trabalha muito com a letra x. Só que aqui é t. Então, no lugar de x, a gente poderia utilizar t. Certo? Isso é uma opção, caso a gente queira. Como ele quer achar o t, o instante, então vamos colocar t mesmo. Menos com menos dá mais, aqui dá 2. Mais ou menos raiz de 16 que dá 4. 2 vezes 1, 2. Aqui vamos ter que separar. Aqui vai ficar t' igual a 2 mais 4 dividido por 2. T duas linhas, simplesmente aqui vai ficar 2 menos 4 dividido por 2. 2 mais 4 é 6, dividido por 2, isso aqui vai dar 3. 2 menos 4 é menos 2, que dividido por 2, isso aqui dá menos 1. Então, veja o seguinte. A letra B, temos aqui duas respostas.
o instante é 3 segundos e o outro instante é menos 1. Só que daí vem a seguinte observação importante. Veja esse daqui que está negativo. Olha, o tempo, ele por si só nunca é negativo. Em matemática, usar T, usar alguma letra e dar negativo, tudo bem, não tem problema nenhum, certo? Pode ficar negativo. Mas na física, a gente tem que ter esse cuidado em relação ao tempo, porque o nosso tempo, ele começa sempre do zero. Ele é maior ou igual a zero. Então, o instante para poder dizer que um móvel passou pela origem dos espaços, eu não posso dizer que é um instante negativo, certo? O instante ele vai ser sempre positivo, certo? Não é que esteja errado não, é que simplesmente ele não é negativo. Então a resposta daqui da letra B, o instante que ele passa pela origem dos espaços é 3 segundos. Certo?